Qual característica do asceticismo medieval destacada no texto? É preciso usar a violência e rebater varonilmente os apetites nos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição de tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo, né? Bom, isso aqui é totalmente contra Nietzsche, né? Você tá vendo que é duas questões... Olha só, a 87 é uma coisa, a 88 é o que Nietzsche critica, entendeu? Nietzsche critica isso. Tipo assim, contentar-se com um pouco, deleitar-se na simplicidade, sem resmungar, filho. Entendeu? Sem resmungar. Entendeu? Então aqui é o contrário. Então isso é o asceticismo medieval que o Nietzsche criticava, entendeu? É destacado no texto o quê? Qual característica do asceticismo medieval é destacado no texto? Exaltação do ritual litúrgico? Não é só o ritualismo, apesar de que isso aqui foi colocado por monges e tudo mais, mas não é só o ritualismo ali, né? A afirmação do pensamento racional, cara, é um pensamento nem só racional aqui, né? Porque o pensamento voltado no místico, tá? Voltado no místico. Desqualificação da atividade laboral, na verdade, a atividade laboral ela era cada vez mais valorizada e sem lucro, tá? É trabalhar porque o trabalho é valorizado. Tanto que o asceticismo, ele é utilizado pela crítica dos sociólogos por isso, né? Criticam ali o asceticismo que diz que você tem que trabalhar e existe trabalho, valor no trabalho, né? Condenação da alimentação impura, apesar de condenar um pouco a alimentação impura, porque você tem que manter o corpo, né? Então, preservar o corpo e tudo mais, mas não é só isso. O que o texto diz e destaca é mais uma desvalorização da materialidade corpórea, ou seja, esse teu corpo, ele não importa, a carne, ela não importa, entendeu? Você tem que castigá-la, você tem que rasgá-la, eu rasgo a minha carne, eu me rasgo por inteiro, entendeu? E entrego, né, me sujeito ao espírito, entendeu? Então isso aqui é um dos fundamentos, né? Tanto que Kempis vai escrever Imitação de Cristo, isso aqui é baseado nos apócrifos de Paulo, entendeu? Porque quem traz esse fundamento principal aqui é Paulo, entendeu? Então, Paulo que traz muito mais esse fundamento, que é, cara, você tem que desapegar da materialidade, entendeu? Da riqueza, entendeu? Do lucro, das riquezas desse mundo, né? De tudo isso que é passageiro, entendeu? Esse é um dos fundamentos ali, né? Esse é um dos principais fundamentos. Tanto que tem uma grande passagem, né? Que diz assim, né? Chega lá um grande rico, chega para Cristo e diz... Mestre, eu fiz tudo, eu abençoei tais pessoas, eu fui e fiz aquilo lá, e aquilo lá, mais o que e tal. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Aí Cristo diz para ele assim, ó, tem sim, vende tudo e dá aos pobres. E ele fala assim, nossa, mas eu fiz tudo e até isso não basta, né? Somente isso, vende tudo e desapega, né? Então, todo esse conhecimento, cara, é fundamental para tu acertar as questões, né? Aí já entrou outro ponto, né? Olha só, né? Tá vendo aí que eu tenho leitura do negócio, né? Eu tenho leitura do negócio. É filosofia, história, geografia, sociologia, teologia, o negócio tá tudo envolvido aqui nas questões, filho. Quer acertar a questão do Santo Agostinho medieval, meu amigo, tá? Quer acertar a filosofia medieval, tem que ter conhecimento ali, né? Tem que ter conhecimento ali. Tu acha o quê? O que é isso? É a rua, filho, entendeu? Isso aí o teu professor em sala não pode falar, porque senão ele leva carcada, né? Vai ser demitido, isso aí é verdade, né? Então o professor em sala não pode. O professor em sala não pode vir com uma fala dessa aí, senão daqui a pouco ele vai ser demitido pela diretoria, né? Mas como aqui é o meu ponto, né? Eu posso trazer várias passagens aqui, né? Posso trazer, né? E a 89, vocês acertaram? Vamos lá. Questão 89, ela diz... Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? E aí, cara? Vocês acertaram essa questão aqui? Vocês acertaram? Essa questão é de movimentos da Terra, tá? Pessoal, quando eu digo 12 horas, eu estou falando Sol a zênite, tá? Isso aqui significa Sol a zênite. Quando a gente fala Sol a zênite, imagina que eu tenho aqui, ó, Brasília, beleza? E aqui eu tenho aqui a nossa Terra, tá? Quando eu digo Sol a zênite, é quando esse Sol ele vai estar bem ao meio-dia, né? Ele estaria ali bem ao meio-dia. Isso aqui é o Sol do meio-dia, tá certo? Bem perpendicular. Isso aqui é o Sol a zênite, o Sol do meio-dia. Só que aqui ele traz a relação dos movimentos da Terra, tá? Movimentos de translação que a gente vai ter aqui na nossa Terra. Ele pergunta em Brasília, no dia 21 de junho. Então ele quer saber aqui, ó, em Brasília, no dia 21 de junho, tá? Às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? Vocês querem uma revisãozinha rápida disso aqui? De movimentos da Terra? É difícil, tá? A galera não sabe, né?
A galera não sabe muito esse conteúdo. Vamos lá para explicar para você, tá? Nós temos vários momentos aqui. Nós temos solstício e equinócios, tá? O que significa? O solstício, no dia 21 de dezembro, ele não é vários dias. O solstício, ele é um dia, tá? Essa é a grande característica. O solstício, ele é um dia onde o Sol ele vai bater exatamente no trópico, tá? Nós temos tanto o trópico de Capricórnio quanto o trópico de Câncer. Renato, eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso. Deixa eu desenhar aqui para você, tá? Olha só. Vou colocar aqui o desenho da Terra, beleza? Vou colocar aqui o desenho da Terra. Pô, Renato, nós temos aqui então o desenho da Terra, né? Beleza. Se eu fosse desenhar, eu teria aqui o quê? A primeira linha, Renato. Eu teria o quê aqui? A 0 graus, eu tenho a linha do Equador, beleza? Eu tenho a linha do Equador. Aí a 30 graus aqui, olha só, a 30 graus para cima, tá? E a 30 graus para baixo, eu tenho ali os trópicos. Quais trópicos? O trópico de Capricórnio, trópico de Capricórnio, tá? E aqui eu tenho o trópico de... Espero que eu não esteja trocando, né? Às vezes eu troco, mas tudo bem. O trópico de Câncer, né? Espero que eu não esteja trocando. Aqui em cima nós temos os polos, né? Então aqui nós temos a zona polar, né? Aqui nós temos a zona polar aqui da nossa Terra, certo? Lembre-se, aqui nós temos o hemisfério norte e aqui nós temos o hemisfério sul, beleza? Hemisfério norte e hemisfério sul. Ali nós temos a linha, então, do Equador, tá? Então o que acontece? Quando a gente diz solstício, nós estamos falando aqui em um período, tá? Onde o Sol vai bater exatamente nesse trópico. Mas o ponto muito importante que você precisa entender é que quando a gente vai olhar aqui para a Terra, tá? Na posição que ela não fica retinha assim, tá? O que acontece aqui com a Terra é que ela meio que dá um girozinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo girar ela aqui, né? Eu acho que eu não vou conseguir girar essa Terra aqui, tá? O que acontece é que ela gira. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui porque eu não consegui girar, né? Ali o meu desenho. O que acontece é o seguinte, ó. Esse aqui é o eixo que a Terra vai ter, tá? Ó. Ela vai ter um eixo assim, ó. Beleza? Esse é o eixo que a Terra vai ter. Inclusive, se a gente fosse traçar isso aqui, nós teríamos aqui o eixo da... O quê? Eclíptica. Eclíptica, beleza? Isso aqui é 23 graus, tá? Então, isso aqui seria, então, a nossa linha do Equador a 0 graus. A linha aqui do Equador, tá? Aqui seria o trópico, tá? Aqui seria o trópico, tá? A 30 graus. Né, a 30 graus. Então tá vendo que a Terra ela tem um deslocamento aqui nesse eixo? Então aqui, ó, ela tem um deslocamento, ela tá meio que angulada. Tanto que em torno desse eixo da eclipse, ela roda igual um peão, tá? Em torno desse eixo da eclipse, ela faz um movimento assim, ó, quando ela roda. Então existe dois movimentos, o de rotação, o de translação em torno da Terra, e ainda existe o movimento que ela faz igual um peão. Isso aqui pode cair na prova avançada. Imagine que esse aqui é o eixo da Terra, tá? Ela roda assim, ó, igual um peão. Se eu fosse olhar de cima, eu faria assim, ó. Então, além dela rotar sobre ela mesma, ela rota igual um peão, assim, tá? Então, existe esse movimento aqui de rotação, que a gente chama de nutação. Vixe! Renato, mas você tá nível FUVEST? É, do nível FUVEST. A nutação da Terra, ela gira aqui, ó, nesse ritmo aqui, ó. Nesse ritmo aqui, tá? Igual um peão nesse eixo ali, tá? Igual um peão. Isso a gente chama de nutação da Terra, beleza? Agora, olha só o grande ponto, a grande nuance. Quando a gente tem o Sol, tá? Aqui nesse ponto, emitindo seus raios solares, você vai perceber, tá? Olha só, você vai perceber que o raio solar do Sol, quando ele bater, ele vai bater exatamente no trópico. Aqui, no solstício de 21 de dezembro, ele vai bater exatamente aqui no trópico. Isso significa que, se eu cortar o eixo sul e norte, eu vou perceber que o lado sul do globo, ele está muito mais iluminado. Então, por isso que aqui nós teremos o verão, tá? Então, olha só, quando a gente olha aqui o sul, tá? No sul nós temos o verão, beleza? E no norte, nós teremos o inverno. E aí, qual que é a grande característica do verão que a gente vai ter? No verão, como acaba sendo mais iluminado, nós temos dias mais longos, ó. Dias mais longos. E aí que vem o horário de verão, para você aproveitar mais a luminosidade do dia, né? Do sol. Então você tem dias mais longos, noites mais curtas. Noites mais curtas aí no verão, 21 de dezembro. Inclusive, é legal que você identifique que nós temos aqui essa região, aqui do polo, onde nós teremos um dia de 24 horas de noite, tá?
E um dia onde a gente terá aqui, ó, nesse dia 21 de dezembro, aqui no sul, nós teremos um dia aqui onde a gente terá 24 horas de sol. E acontece um fenômeno chamado sol da meia-noite. Sol da meia-noite, onde é meia-noite e tem sol. Rapaz! Eu sou professor de geografia também, tá? Tô te explicando aqui já, tá? Conteúdo. Isso é o solstício. Então, o solstício aqui, quando ele bate em 21 de dezembro, para nós, ele é chamado de solstício de verão, tá? Só que quando bate aqui em cima, no trópico do norte, ele é chamado pra gente de solstício de inverno, tá? Porque acontece no dia 21 de junho. Nesse caso, o hemisfério norte está muito mais iluminado, o hemisfério sul está menos iluminado. Então, para eles, é as férias de verão, tá? É verão no hemisfério norte e no sul é inverno, beleza? É isso que a gente vai analisar. Renato, mas e o equinócio? O equinócio, ele significa equador, tá? Equador. E quando aqui a gente tem o equinócio, é quando o raio ele vai bater exatamente na linha do equador. Exatamente na linha do equador. Isso significa que quando ele bate bem na linha do equador, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte recebe a mesma intensidade luminosa. Então, quando a gente tem o equinócio, a gente tem dias bem distribuídos. 12 horas de dia, 12 horas de noite, tá? Então, a gente tem uma distribuição bem igualzinha, tá? Fechado? É bastante informação, né? Mas estou te dando uma aula aqui de movimentos, né? De movimentos da Terra. Isso aqui é uma aula do memorista. Estou te dando essa aula, estou revisando com vocês, né? Estou revisando com vocês. Então, no equinócio, a gente tem dias bem definidos, tá certo? Tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte. Então, a gente sabe que 21 de março vai marcar o quê pra gente aqui, tá? Aqui no hemisfério norte vai marcar regiões mais brandas. Então, 21 de março, para o sul, aqui vai marcar o outono, tá? Outono barra primavera, tá? Barra primavera, porque o sol ele gira em torno disso. Agora, o grande ponto é, esse desenho aqui ele é o mais importante, porque eu quero que você pegue uma folha aí e você marque aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é o movimento do Sol se você estivesse olhando dentro de um globo. Imagine que isso aqui é o Sol. Imagine que isso aqui é a Terra redonda. O Sol está vindo aqui. Nesse movimento de rotação da Terra, o Sol ele fica girando apenas nesse meio. O Sol ele não para nos pontos. Então, o movimento do Sol ele fica aqui apenas em relação aos trópicos e em relação à linha do Equador. Quando a gente passa pelo equinócio, esse aqui é o primeiro ponto, ó. Quando o Sol passa aqui, nós temos o primeiro equinócio. Então, esse momento aqui de equinócio, o Sol ele está bem aqui, iluminando tanto o norte quanto o sul ao mesmo tempo. Aqui é o segundo equinócio, né? Ó, seria o terceiro, né? Seria o próximo equinócio. Aqui, então, nós temos o solstício. Aqui, ó, nós temos outro solstício. Ou seja, quando o Sol, olha só, quando o Sol está iluminando mais o norte, nós temos o solstício em 21 de junho, lá, ó. 21 de junho. Significa que a posição do Sol é no norte. O Sol está no norte. No solstício de verão, o Sol está em cima do trópico aqui no sul. Tá? Estão conseguindo pegar? Olha só o fundamento que tem que ter. O movimento do Sol é só até o solstício. Então o Sol ele vai para cá, depois ele fica nessa posição, vem para cá e ele fica girando para cá. Ou seja, o Sol nunca vai estar esquentando lá os polos, se posicionando mais próximo dos polos. Tá? Vai pegando aí a ideia, tá? Essa aqui é o conteúdo mais difícil de geografia, né? O conteúdo mais difícil de geografia. Agora, olha só o fundamento que eu quero trazer para você, tá? Ele falou solstício de junho. No solstício de junho, onde está o Sol? O Sol, ele está onde? Renato, você falou que o Sol, ele está em cima do trópico. Qual o trópico? O de cima ou de baixo? O Sol, ele está batendo muito mais no trópico. De cima. Ah, então aqui está a posição do Sol. O movimento do Sol na Terra, percebe o seguinte, vê se você pensa comigo. O movimento do Sol vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, e aí ele volta para cá. Tá entendendo agora o movimento do Sol? Quem tá girando é a Terra na rotação. Mas é que o Sol, ele fica girando muito mais lá no norte. Aqui, o Sol, como a Terra tá girando, o Sol fica girando bem no meio do globo.
Então nós temos o Sol a pino. Aqui o Sol está girando no norte do globo. Aí vem a análise de Brasília, porque você deveria saber aonde está Brasília. Dentro do mapa brasileiro, se você for analisar, nós temos apenas uma parte do Brasil que está acima da linha do Equador, ali em Belém do Pará. Porque quando a gente analisa aqui, nós temos o centro-oeste, nós temos a região norte. Renato, você sabe o mapa de cabeça? Claro! Tá? Claro! Você não sabe o mapa do Brasil de cabeça, desenhar na mão? Só que eu falei para você que aonde está o Sol? O Sol está no norte, né? Dessas posições, ele está aqui, ele não está no equinócio, ele está no solstício, ele está no norte, tá? Então, olha só. Essa aqui, o Sol, ó, ele está aqui no norte. Onde está Brasília, Renato? Ué, Brasília está aqui no meio. Brasília, ele é subtropical? Não. Brasília é intertropical. Porque está entre a linha do Equador e entre o trópico. Rio Grande do Sul, Renato. Rio Grande do Sul é clima temperado, subtropical. Curitiba, subtropical. Renato, Europa, Lisboa, lá é o quê? Subtropical. Então, quando eu olho Brasília, Renato, o Sol está onde? Ué, o Sol está iluminando Brasília de cima, do norte. Então, se imagine aqui, se aqui eu tenho um prédio de Brasília, onde está o Sol? O Sol está lá no norte, trazendo seus raios. Para onde projeta a sombra? Para cá, ué. A sombra de Brasília, ela vai projetar para cá. Ué, mas o Sol está onde? No norte. E a sombra de Brasília, Renato? A sombra de Brasília vai estar onde? No sul. Posicionada para o sul. Entenderam? Difícil, né? Posicionada para o sul. Quer acertar mais uma questão? Para onde você tem que apontar a sua janela se você mora em Curitiba? Se você mora em Curitiba ou aqui em Porto Alegre, eu vou morar subtropical. Não importa a posição do Sol, seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, o Sol sempre vai estar a norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba. Então, não importa o ano, a estação do ano, sempre eu tenho que apontar a janela para o norte, porque senão eu não vou ter sol da manhã, tá? Não vou ter sol da manhã. Então, se eu quiser ter sol, morando no Rio Grande do Sul, sempre compre um apartamento virado para o norte, porque o sol sempre estará no norte, porque você mora no sul aqui, tá? Abaixo do trópico. Se eu morar na Europa, quem mora na Europa sempre tem que apontar a janela para o sul, porque o sol, independente se ele estiver no equinócio, no solstício, no equinócio, no solstício, o movimento do Sol sempre será nesse centro aqui, tá? Então, quem mora aqui nessa região norte, Canadá e tudo mais, sempre aponta a janela para o sul para receber Sol. Tá? De boa? Agora, vamos para a nossa última questão, tá? Vamos para a nossa última questão. E, claro, a ceia vai ser justamente para onde aponta a sombra de Brasília, tá? Então, para onde aponta a sombra de Brasília é a nossa senha. No dia 21 de junho, ao meio-dia, para onde aponta a sombra de Brasília? Essa vai ser a resposta, porque daí tu vai ter que ver a resolução obrigatória dessa questão para saber. Última questãozinha, molezinha, questão 90, o que ela diz? A ação representada na imagem descrita do texto evidencia uma prática no cotidiano das cidades brasileiras no século XVIII e XIX. A repugnante tarefa de carregar lixos e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, escravos conhecidos como popularmente tigres levavam tubos de barris cheios de lixo, né? E ele diz, ó, o único escravo da família, o de menor status. Por que isso era feito? Ele vai dizer, a ação representada na imagem descrita do texto evidencia uma prática do cotidiano. Qual prática do cotidiano? Tá? Qual prática do cotidiano aqui? Valorização do trabalho braçal? Claro que o trabalho braçal não era algo valorizado ali, né? Era visto como uma escória sendo feita. Reiteração das hierarquias sociais? Perfeito. Porque aqui está hierarquizando, está carregando, está forçando. Tá forçando uma pessoa ali à noite, 22 horas da noite, a carregar cocô, tá? Na cabeça dela, escorrendo cocô na cabeça dela. Então você tá inferiorizando essa pessoa, entendeu?
animalizando o processo dela, colocando ela como um processo de animal, tá? Então isso faz o quê? Reitera uma hierarquia, né? Você é o escravo de pior status, vai carregar cocô na cabeça, entendeu? Então, olha só, reiteração das hierarquias. Sacralização, não, sacralização tem a ver com religiosidade, né? Então seria aqui colocar uma questão religiosa ali, tá? Superação das exclusões econômicas, meu amigo, superar no contexto escravista? Claro que não, ainda tinha muita exclusão econômica. Ressignificação das heranças, a última coisa que estava sendo ressignificada aqui eram heranças religiosas. Aqui estava reiterando uma hierarquia dentro da sociedade, tá? Hierarquia dentro da sociedade. Beleza? Tranquilidade? Olha só, vou liberar para vocês esse PDFzinho aí, tá? Vou liberar para vocês que estão aqui no chat, tá? Deixa eu liberar aqui para vocês que estão aqui no chat, né? Vou ter que subir aí, né? Vou fixar e finalizamos mais uma grande prova já de humanas, né? Curtiram? Deu para aprender? Deu para evoluir? Show de bola, hein? Deu para evoluir bastante, tá? Eu vou fixar, tá? Eu vou fixar aqui o PDF, tá? E aí, não falhe a senha. Não falhe a senha nos comentários. Deixa a galera ralar e procurar, tá? Procurar a senha. Eu vou fixar o PDF aqui e aí você baixa ele. Vou fixar no chat. Por quê? Porque você tem que comentar, né? Tem que ter 20 comentários, pelo menos. Uns 20, 30 comentários, tá? Um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Valeu, galera. Tamo junto, tá? Quero o comentário de vocês aqui nessa live e eu vou fixar o PDF. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Amanhã, 2 horas da tarde, tem aula. Valeu!